Beleza, pessoal, como está? Eu vou bem, graças a Deus, já tinha o meu próprio esforço. Seja bem-vindo a este vídeo. É exatamente isso que viu no título. E eu quero que a malta converse com sinceridade neste vídeo. E eu lhe peço para que, depois que tiver visto este vídeo, não fique com ele. Manda para todos os seus contactos. Posta nos seus status, em qualquer outro lugar que puder postar. Porque eu preciso que este vídeo vá para muito longe. Por quê? Porque o que está a acontecer comigo ou já aconteceu com outras pessoas e ficou-se no silêncio. Ou vai acontecer com mais pessoas e vai se ficar no silêncio. Só que com o meu caso, eu acho que se não se pode fazer muita coisa, pelo menos se deve dizer que existe coisa xixi neste lugar. Mas antes disso, eu gostaria de lhe oferecer a oportunidade de ganhar centavos sentado em casa sem precisar fazer muita coisa. Simplesmente referenciando os serviços da empresa Live. A empresa Live está há 23 anos no mercado de limpeza, construção de drenos, fossas e muito mais serviços. E está neste momento a dar uma oportunidade para ti, jovem, que estás neste momento sentado sem nada a fazer. Ou que tenhas alguma coisa a fazer, mas que gostarias de ganhar mais um extra. Simplesmente tens que referenciar os jobs da empresa Live. Agora, para si, empresário, dono de casa que queira contratar algum serviço de limpeza, de fossas, drenos e mais outros serviços, por favor, entre em contato com a empresa Live. Se não tiver como ligar, escreva pelo Facebook. É só entrar no Facebook e escrever Live Service Limitada. Se não puder fazer isso, é só rodar a tela. Aqui embaixo tem um link da empresa Live, é só clicar e solicitar os serviços. Se referenciar que viu através de mim, vai simplesmente ganhar um bom trato. E já sabe, quem sai daqui sempre sai com alguma coisa como vantagem. E o seguinte, manos, eu estou neste escândalo já desde uma coisa que tornou-se muito pública desde fevereiro, mas eu não estou a ser perseguido por Joy Williams desde fevereiro. Eu sou perseguido pelo Joy Williams já há mais tempo, muito mais tempo. Olha só para este vídeo. Tem um jovem que falou mal de mim, mas beleza em pessoa, nem me conhece. Esses blogs, chega a mensagem também, cuidado, se tu fala de mal de mim, sem informação, cuidado, eu te persegue até te achar. Meus assuntos resolvem sozinho. So, chega também essa mensagem para esse jovem, não segue, beleza em pessoa, que fala mal de mim, ele fica sabendo que eu te persegue. E nenhum dia acharei. Então, ele disse claramente que virá contra tudo e todos para poder me ter, porque assuntos dele ele resolve pessoalmente. Então, o que aconteceu? Chegou a vez dele resolver os assuntos pessoalmente. Como é que ele resolveu os assuntos pessoalmente? Muitos acham que eu combinei com a polícia e tudo mais. Eu não teria motivos para combinar nada com a polícia. Até porque eu tenho nada a ver com isso. Com todas aquelas coisas, tipo aqueles trabalhos feitos lá no passado, não remunerados, eu não tenho nada a ver. Eu já vivia, vou viver e para sempre viverei. Caso não me sequestrem de novo, claro. Então, ele não poupou esforços e fez o plano dele. Eis que o plano dele não deu certo. Conforme vocês puderam ver, eu estava aqui sentado na minha casa a organizar as minhas coisas quando eu fui levado para poder ser assassinado. Entendem? Isto dói-me por quê? Porque só eu vivi aquelas coisas, só eu ouvi aquelas. Vocês tiveram acesso àquele áudio. Aquele áudio não é nem 1% daquilo que se disse para mim. Eu estava convicto que aquilo era morte no momento. Ele, no meio daquele curso todo, ele fez ligações para as namoradas dele, ligando, dizendo, esse beleza em pessoa, a partir de amanhã já não existe, morreu e tudo mais. Ok, só que mais tarde o plano não deu certo. Não tendo dado certo o plano, no dia seguinte espalhou-se imagem minha como eu sendo o que fala muito, o que fala o que não devia falar e que estava preso a mando dele, Joy Williams. Só que mais tarde a notícia veio a ser desmentida por uma outra que dava conta de que ele é que estava preso. Mais tarde começou a ver isto, etc, etc. Eu entrei nesta cena pela primeira vez, nunca antes eu precisei estar na polícia. Mesmo pessoas que me ferem muito, eu evito ir à polícia porque eu não quero perder o meu tempo indo para a polícia, essas coisinhas todas. Ok, eu estive nisso. Eu fui para frente, para trás, para pique e tal, e eu meti queixa particular para aquele caso. Eu meti queixa particular. Mais tarde, chegou a vez do tribunal decidir como é que as coisas deviam ser feitas. O tribunal decidiu que devia nos chamar. Certamente que o tribunal notificou o Joy Williams com muito tempo de antecedência suficiente para ele poder se organizar e se fazer ao tribunal. Mais tarde, meus irmãos, o tribunal fez a seguinte conta: nós temos que notificar o outro, o ofendido. Eles tinham acesso ao meu processo. Viram ali que na altura da execução dessas cenas todas, eu não tinha cérebro suficiente para poder pensar nas coisas. Então, eu não me constituí em assistente naquele momento. E eu tinha aquele prazo oferecido por lei de 5 dias para poder me constituir em assistente. O que é isso de
constituir em assistente, que é uma linguagem nova aqui que muitos podem não entender. Constituir em assistente significa fazer o seguinte: procurar alguém que seja advogado e dizer: senhor, estou a pedir resolver isto por mim. Você entende? Vai falar em lei e eu vou falar em língua. Então, estarei lá eu para poder dizer algumas coisas. Eu vou te contar algumas coisas, tu vais entender, tu vais ver como é que vais manipular isto com base na lei. Então, o mesmo tribunal que tinha acesso à minha versão, tem acesso à versão do Joy Williams, veio a absolver o Joy Williams. Primeiro porque quando eu cheguei no tribunal, eu disse que eu não estava pronto para aquela situação e tal, porque eu não estava com um advogado meu e eu não havia me preparado, tanto eu como pessoa, não tinha preparo para estar ali, pelo que eu não estava à vontade, eu não queria que acontecesse aquilo. Só que, contra tudo e todos, a cena teve que acontecer. É de lei adiar as cenas. Eu quis adiar, negaram-me o direito de adiar. Cheguei ali na sala para poder já, vamos lá, eu queria já adiar, tipo, ei juíza, calma aí, vamos lá adiar essa cena, tipo, marcamos uma outra data, sentamos e conversamos. Eu quando disse isso, simplesmente disseram não. Eles disseram que me notificaram a tempo, eu não me consegui constituir, pelo que o réu segue absolvido. E o crime pelo qual ele estaria a responder neste momento é o de corrupção. Agora, eu entendo que corrupção tenha acontecido naquele momento da sua prisão e tudo mais. Se ele vai ter que ser julgado por causa de corrupção, isso significa que Joy Williams segue livre. Não tem nenhuma acusação, não tem nada. Então por que prenderam Joy Williams se ele não esteve envolvido em nada? A minha pergunta é: será que existia vontade em julgar o caso? Porque houvesse vontade em julgar o caso, eu deveria ter sido notificado para poder me organizar juridicamente. Eu não sei se é obrigação deles ou tal, mas eles deviam ter me dito que, senhor, aqui neste processo você não se constituiu em assistente, deve se constituir em assistente. Se é que não é trabalho deles, tudo bem, eu assumo o erro. Agora, 5 dias, mano, eu tenho 5 dias, entende? 4 dias e o quinto ser o dia do julgamento. Eu não fui dado esses dias. E quando eu disse que não fui dado esses dias, disseram: não, você tem que seguir assim mesmo. Ok. O outro crime, que é de sequestro, dizem que ele está perdoado porque, segundo, vamos lá, isso é com relação ao crime de ameaças. Agora, quanto ao crime de sequestro e tudo mais, disseram para mim que ele está absolvido porque o presidente da República aprovou uma lei segundo a qual crimes que, eu não sei, acho que é 1 ou 2 anos, que a sua prisão deve ser isso em termos de tempo e tal, devem ser eles perdoados. Agora, quanto à outra parte concernente a ameaças, dizem que a ameaça dá de 3 a 6 meses de prisão. E isso, por causa da nova lei que o presidente aprovou, ele segue absolvido porque a nova lei, acho que dá liberdade aos que têm de 1 a 2 anos de prisão, uma coisa assim. Ele segue absolvido automaticamente, pelo que os crimes que ele cometeu contra mim ou cometeu no meio disto e tal não eram crimes considerados mais. E eu saí dali com a alma ferida, irmãos. Saí dali com a alma ferida, saí dali com muita coisa na minha cabeça a gritar contra mim e tal. E eu disse para mim uma coisa: calma, menino, o tempo dirá. Agora, é o seguinte, irmãos, eu acho que o presidente, quando aprovou aquela lei, ele aprovou com vista a que não se fizessem julgamentos, essas coisinhas todas. Eu acho que era para evitar aquela enchente nos tribunais e tudo mais. E era também para evitar que pessoas fossem levadas à prisão e tudo mais. Então, mas parece que este jovem veio, ele teve a liberdade condicional, pagou dinheiro, saiu e depois veio ser julgado depois. Agora vamos lá nos focar. Ele foi absolvido no outro crime. Isso foi com relação ao crime de ameaças e tudo mais, que nem sequer quiseram ouvir o que não foi avaliado nada, para além de eu não ter falado. Disseram, os advogados de defesa disseram: não há necessidade de se ouvir isso e tal. Embora a juíza quisesse ela ouvir, disse: já que se disse isso, ok, tudo bem, não há necessidade de se ouvir e tudo mais. Ok, vamos lá para a parte em que ele foi absolvido de forma automática, porque eles aplicaram a lei da amnistia, em que o presidente da República decidiu perdoar todas aquelas pessoas que foram condenadas e que as suas penas deviam não exceder, eu acho que são 2 ou 1 ano, 2 anos e tal. E que o crime de sequestro é algo que dá de 3 a 6 meses de prisão, pelo que eu entendo.
Só que aqui nós temos, eu quando fui ver aqui, a amnistia aplica-se a pessoas que já foram julgadas e condenadas, que estão presas. Até a data do julgamento, o indivíduo já havia saído gozando de liberdade condicional, pelo que alguma coisa não está boa aqui. Ou o cidadão não devia ter sido julgado. Logo dá para perceber que aqui alguma coisa não está a correr bem aqui. Porque olha só, o plano, eu entendo, segundo a matéria que eu li, era para evitar que as pessoas ficassem aglomeradas nas cadeias e que se evitasse que essas mesmas pessoas pudessem ficar ou ser contaminadas pelo Covid. Então, como é que vai se beneficiar da lei de amnistia alguém que não está preso? Pelo menos até a data do julgamento não estava na cadeia. Aí reside a minha questão, que é, ok, o tipo foi perdoado não tendo sido condenado. Ele saiu gozando da liberdade condicional. Quer dizer, eu entendo ainda que a questão da lei da amnistia visava também evitar que fossem feitos julgamentos em massa e tal, porque em tribunais depois começa a encher isto, etc, e depois as pessoas poderiam ser, vamos lá, contaminadas, assim, pelo vírus. Então, eu posso não saber colocar de forma organizada este ponto, mas é preciso que nós leamos isso. Eles dizem que não encontraram elementos que indicassem, que provassem que ele raptou-me, entendem? Que ele teria sido o mandante do rapto e tudo mais. Sabem por quê? Porque essa lei de amnistia, ela diz assim, pessoas que tiverem traficado drogas, violado sexualmente menores, raptado pessoas terroristas, não devem se beneficiar dessa lei de amnistia. Então, disseram, ok, vamos lá afastar as coisas que podem manter o crime de rapto. Só de nós afastarmos essa coisa aqui, já dá espaço para podermos libertar. Isso é o trabalho da defesa. A defesa dele, Joe Boy e tal. Agora, meus amigos, eu quero fazer um outro vídeo, porque este acabou ficando longo, tem a segunda parte, agora mesmo, só vou cortar este e gravar outro. E eu quero que vão pensando, eu quero dizer coisas que estão aqui dentro, coisas porque eu estou não mais preocupado comigo, mas preocupado com os próximos. Nós somos comunicadores e podemos passar por uma situação como esta. Então, não perca o próximo vídeo, vai ser daqui a pouco. Até já.